copy é uma estrutura que você utiliza para você vender. Ela é bem estruturada. Sim. E quando fala copy, não é copy, no termo em inglês de cópia. As pessoas confundem isso. As pessoas confundem. Mas é interessante ressaltar aqui. É claro que copy não é um termo tão novo agora, ainda mais quando se fala em lançamentos digitais. Mas é sempre importante não cair naquela besteira do conhecimento. Você achar que sabe e achar que todo mundo sabe. Sim. Porque você fala uma cópia, uma carta de venda, a pessoa fala, é uma coisa simples. Acho que todo mundo sabe, né? Tá bem claro. E nem sempre pra você tá bem claro, né? Pra mim agora também tá bem claro isso. Mas pra muitas pessoas, não. Para muitas pessoas são algo, né, que... E pra você ver, olha só que louco. Eu, quando era criança, e isso eu não te falei, eu, mais ou menos com 12 anos de idade, eu tive um contato com uma carta de vendas. Sério? Sério. Um professor de história trouxe para nós uma carta de venda. E eu só soube que era uma carta de vendas depois que eu comecei a estudar nesses anos agora. Que aí me trouxe a lembrança. Teve uma carta de venda que ela ficou durante 30 anos no ar vendendo. Ela movimentou quase 2 bilhões em 30 anos. Essa carta de vendas é dos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, né? Acho que eu já ouvi falar já. Já ouviu falar, né? Sim. É uma carta escrita do jornal The World Channel. É bem famosa essa carta. Bem famosa. E eu não sei se a pronúncia é essa, mas só para você entender. Essa carta ela ficou de 1973 a 2003. Olha o tanto de tempo sem ser alterada. Conta a história de 2 homens que se encontram após 25 anos na turma da faculdade. Só que eles estudaram na mesma escola antes, eles tiveram as mesmas oportunidades, eles tinham a mesma média de nota, eles eram simpáticos e eles eram ambiciosos. Olha só. Os dois ambiciosos. Os dois ambiciosos. Só que aí nessa reunião de formandos, eles descobriram que fora isso em comum, quando eles eram jovens, eles também, quando adulto, eles eram casados, ambos estavam felizes com o emprego que tinham, ambos tinham 3 filhos e ambos trabalhavam na mesma empresa. Olha só que louco. Só que um era um gerente de um pequeno departamento dentro da empresa e o outro era o presidente da empresa. E essa carta de vendas vendeu, volto a lembrar, quase 2 bilhões em 30 anos. E o que dizia a carta ao final? Não foi modificada, né? Não foi modificada. Esse tempo todo. E o que dizia a carta ao final? Que ambos tiveram praticamente as mesmas oportunidades. Só que não basta somente ter o conhecimento se você não sabe aplicar esse conhecimento. Se você não tem ação para esse conhecimento. E isso é o que diferencia. E o que diferenciava os dois na história era que um assinava o jornal e o outro não. Porque o jornal tinha informação de valor. Olha só que louco. Então, uma carta de vendas, olha o poder que ela teve de transformação. E aí eu posso entrar em alguns pontos. O que essa carta traz? Ela traz para o leitor, traz uma história e o leitor se coloca no lugar daquela pessoa. Que tanto na pessoa que está no departamento pequeno, que não é tão bem sucedido, e quanto a pessoa que é bem sucedida. E traz uma reflexão. Peraí, qual dos dois eu quero ser? E por que carta de venda? Porque era carta de venda mesmo. Mandava lá, eles escreviam, mandava pelo correio para a pessoa, e a pessoa tinha que responder, mandando dinheiro e tudo mais. E o que é a carta de venda hoje? Você sabe dizer? Não, o que é? A carta de venda... Eu não vou falar besteira. A carta de venda hoje é o vídeo. É o vídeo? É o vídeo. Nossa, eu ia errar. Carta de venda é o vídeo. Só que com a copy. O primeiro contato que o cliente tem é o quê? Com o vídeo hoje. Algumas empresas ainda se utilizam de uma carta de venda em escrita. Mas cada vez mais está sendo pouco utilizado. Porque a tecnologia mudou. Mudou a forma de entender, a forma das pessoas interagirem. É muito louco, né? Mas é legal. Então, e eu tive o contato com essa história aos 12 anos com meu professor de história. E foi a reflexão que ele trouxe na sala de aula. Olha só que da hora. Eu não sabia. Eu acreditava que era uma história real.
Sério, eu fiquei sabendo dessa história tem uns 2 anos. E o melhor dessa história? Que essa história não é uma história original. Ela é uma cópia de uma outra cópia, que foi em 1923. Que louca. Que era parecida, que pegava a mesma estrutura. E essa de 1923 pegou uma outra estrutura de uma de 1918, que também falava relacionado a isso. Então, por que eu estou trazendo essa nova visão sobre essa carta? Porque às vezes a gente olha algo e acha que não pode ser melhorado. Sim, pode ser melhorado. Porque se essa carta movimentou quase 2 bilhões, foi porque ela houve modificações ali nela, na estrutura. Pegou-se a mesma história, que era de comparação entre um e outro, porque o ser humano é feito de comparação. Como é que a gente sabe o que é bom e ruim? É comparando. Se você não comparar, não tem como saber. Não tem como saber. Não tem como mencionar. Então, o ser humano ele precisa dessa reflexão. E o cara trouxe brilhantemente. O central da história é a comparação entre 2 homens. Isso faz o leitor ou a pessoa que está do outro lado refletir. É que eles tiveram as mesmas oportunidades, só que tomaram rumos diferentes. Então, o copy é isso. Copy tem esse poder de persuasão. Copy é uma estrutura bem montada que persuade a pessoa a ter uma ação.